Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Vamos continuar a nossa caminhada no livro de Provérbios. Vamos ver se nós nos tornamos assim um pouco mais sábios, não é? É o livro da sabedoria. Vocês sabem qual capítulo nós estamos? Nós estamos no capítulo 10 e vamos estudar hoje os versículos 18, 19, 20 e 21, beleza? É um assunto que fala um pouco sobre um assunto já recorrente, um assunto recente que nós falamos, mas vou pregar mesmo assim, porque está aqui na Bíblia e precisa entrar na nossa cabeça. Nossa cabeça é dura, não é? Vê, bate aí, sua cabeça é dura ou é mole? A minha é bem dura. E para entrar a palavra de Deus aí, precisa bater bastante. Mais uma vez que ela entra, Deus nos dá sabedoria para poder viver, para saber viver e fazer a vontade dele. Então acompanhe a leitura comigo de Provérbios 10, 18, 19, 20 e 21. Abra sua Bíblia, não fica aqui só vendo o pastor ler. Não, abra sua Bíblia e leia, porque é importante você ter esse contato visual com a palavra de Deus, beleza? Então acompanhe aí. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Qual é o assunto desses 4 versículos? Qual é a parte do corpo que esses 4 versículos falam? Falam sobre. Você já deve ter detectado, né? Ou está ainda na dúvida? Se está na dúvida, pausa o vídeo e leia de novo os versículos. Fala da boca, da língua, daquilo que nós falamos. E ele, de forma poética, com os seus contrastes, com os seus paralelismos, Salomão vai falar sobre o modo como nós utilizamos a boca, como o sensato, como o ímpio, o insensato, o justo usa a sua boca, a sua língua. Pastor, eu cansei de ver os vídeos do Senhor falando sobre isso. Veja esse também. Veja esse porque eu vou mostrar aqui, à luz desse texto aqui, desses 4 versículos, 4 pecados que nós cometemos com a nossa boca. Sim. Será que você comete algum desses pecados com a sua boca? Eu tenho quase certeza que você ou já cometeu ou comete hoje algum pecado, um desses 4 pecados que nós devemos evitar com a nossa boca. O primeiro pecado está aí no versículo 18. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha a calúnia é tolo. Aqui você pode falar, o primeiro pecado é a mentira, pastor. Não necessariamente. Pode ser a mentira, claro. A mentira, ela permeia, ela é a capa desses pecados que eu vou apresentar para você, que é a falsidade e a difamação. O que é isso, pastor? Falsidade e difamação. Será que... não cometo esses pecados aí não, porque eu não sei nem o que é. Sabe sim. Também pode ser chamado de hipocrisia. Você já falou mal de alguém? Já falou mal de alguém? Pois é, se você já falou mal de alguém pelas costas, ficou fazendo fofoquinhas. E aí quando você encontrou essa pessoa, você, tudo bem, agiu como se não tivesse nada de errado, como se você amasse essa pessoa, como se ela não fizesse nada de errado. E você tratou muito bem, mas por trás você fala mal dela. Você já fez isso? Eu tenho certeza que você já fez isso. Eu já fiz isso. E às vezes até caio nesse pecado de falar mal das pessoas por trás, pelas costas. E aí quando eu encontro a pessoa, como é que tá? Tudo bem, meu amigão? Como você é legal? Isso chama hipocrisia. Você trata a pessoa de uma maneira na frente dela e pelas costas você desce o verbo, fala mal e nossa, como a pessoa fica criando, sempre envolvendo a terceira pessoa que ouve, e alguns fofoqueiros parece que eles se juntam, né? Se juntam para fazer isso. Ele diz aqui no versículo 18, quem esconde o ódio. O que é esconder o ódio? É agir com essa hipocrisia, com essa falsidade.
Pessoa, no coração, ela odeia. Eu odeio. Está aqui na sala me ajudando aqui o Davi e o Daniel. E aí eu tenho o Davi. Eu odeio o Davi. Odeio o Davi. Nossa, não suporto ele. Não suporto. Mas quando o Davi está aqui comigo, o que eu faço? Davizão, como você é um cara legal. Nossa, como eu gosto de você, cara. O que eu estou dizendo? Estou dizendo mentiras. Estou escondendo o ódio que eu tenho por ele. Isso é falsidade. Isso é hipocrisia. E a difamação que eu mencionei para vocês? Está na segunda parte do versículo aí. Quem espalha calúnia. Eu começo a falar do Davi para o Daniel. Chego para o Daniel. Você viu o que o Davi fez? Que absurdo. Não, o Davi não fez nada. Estou mentindo, usando da mentira. Isso é calúnia, difamação. Estou fazendo a caveira. Não sei nem se vocês usam esse termo hoje em dia. Estou fazendo a caveira do Davi para o Daniel. Pois é. E o crente tem que fazer isso? Não. Por quê? O sábio tem que fazer isso? Não. Porque quem faz isso é o quê? Quem tem lábio mentiroso é mentiroso e é tolo. Então o sábio não faz isso. O sábio não esconde o ódio, não usa de lábios mentirosos, não espalha calúnia, não é falso, tampouco difamador. Olha assim, primeiro pecado que nós devemos evitar. Qual é o segundo pecado que está aí no texto que nós devemos evitar? Esse aqui, tem muita gente que cai nesse daí. O primeiro já é bastante recorrente, mas esse aqui, tagarelice. Estão vendo aí? Tagarelice. Nossa, pastor, eu nunca ouvi falar dessa palavra. Tagarelice. Sabe quem é uma pessoa tagarela? É uma pessoa que fala demais. Ah, pastor, mas é pecado falar demais? Não necessariamente é pecado falar demais. Tem gente que fala bastante e o que essa pessoa fala é bom. Mas Salomão mostra, não só nesse versículo, mas ao longo de outros versículos aqui, para frente e para trás, nós já até estudamos, mostra que o sábio, ele ouve, ele observa antes de falar alguma coisa. Essa é a diferença. O tagarela, ele fala sem parar. O tagarela, ele não escolhe as suas palavras. O tagarela vai soltando, vai falando. Parece. Já viu aquela pessoa? Eu tenho um amigo, que não vou falar o nome dele para não queimar o filme, para não falar mal dele, para não difamar ele. Mas eu tenho um amigo, eu gosto muito dele, não estou sendo falso não, eu gosto muito dele. Tem um amigo que quando ele fala, parece que a boca dele está na frente do cérebro. Como assim, pastor? Parece que a boca dele está falando coisas que o cérebro ainda nem pensou. Você tem gente assim na sua família, na sua vida, seus amigos? O cara está falando assim, as coisas não está fazendo o menor sentido. Parece que ele não colocou as coisas em ordem para poder falar. É um tagarela. Peraí, cara, calma. Coloca os pensamentos em ordem e fala de maneira sensata, de maneira correta. E às vezes a pessoa que gosta de falar muito, a pessoa que tagarela, ela gosta de ser o centro das atenções. Gosta de ser o centro, por quê? Porque está todo mundo sempre olhando para ela, porque ela está falando, ninguém vai falar. Então vamos ver o que essa pessoa está falando. Ela fala sem parar e tá aí, tudo bem. O que você está falando não tem sentido, não tem. Só porque ela quer ser o centro das atenções. Está lá falando. Salomão vai mostrar, em versículos lá na frente, nós vamos chegar nesses versículos, que até o tolo parece sábio quando está com a boca fechada. Sabia? Quando está com a boca fechada, até o tolo parece sábio. Por quê? Porque não está falando. Mas na hora que fala, expõe a sua tolice. Então, existe pecado. Onde está isso no versículo? Versículo 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. O tagarela, ele corre um risco muito grande de pecar. Por quê? Quando muitas são as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Não, eu não vou falar nada. Nós precisamos ter discernimento até para controlar a língua, até para decidir quando
falar e quando não falar. Sabiam disso? Pois é. Temos que ter essa sabedoria vinda de Deus para decidir, não, agora eu não vou falar nada. Agora eu não vou falar nada porque eu estou movido pelo rancor, pelo ódio. Opa, isso é sabedoria. Eu não vou falar nada agora porque essa pessoa ela não quer ouvir. Ela não quer ouvir, não adianta. Isso é que nem jogar pérolas aos porcos. Essa pessoa não quer ouvir o que eu tenho a dizer. Essa pessoa não quer ouvir a verdade. Salomão também vai falar daquele que, quando nós falamos ao insensato, nós podemos sair até machucados, como se fôssemos ali lidar com um cão raivoso. Então eu tenho que ter discernimento. Eu não vou falar nada para essa pessoa, não vou dirigir palavras a essa pessoa, porque ela pode vir e me machucar, pode vir e me ferir. Ela não quer, ela é um cão raivoso. Eu não vou mexer com um cão raivoso. Você mexe com um cão raivoso? Você mexe? Eu não mexo não. Deixa lá, deixa ele se acalmar primeiro, aí depois eu falo. Depois eu vou lá e mexo com ele. É assim, temos que ter sabedoria para até. Então, quem controla a língua é sábio, quem controla a língua é sensato. E qual que é o outro? Já foram dois. Qual que é o terceiro pecado que nós devemos evitar? O primeiro pecado é a falsidade e difamação. O segundo pecado é a tagarelice. E o terceiro pecado aqui, banalidade. Como assim, pastor? O que é banalidade? Aquilo que você fala é ouro ou é lixo? Aquilo que você fala é ouro, tem valor, as pessoas param para ouvir você falar, ou aquilo que você fala é lixo, não se aproveita de nada? Hein? Então, o sensato, o justo, o sábio, aquilo que sai da boca dele tem valor. Não é algo banal. Ele não cai no pecado da banalidade. Então, olha só como controlar a língua é importante, controlar a boca é importante. Porque eu mencionei aquele versículo, o tolo quando fica calado parece sábio, porque ele não mostra aquilo que sai da sua boca. O que sai da boca do tolo? Banalidades. Coisas que não valem nada, ofensas, palavrões, coisas sem sentido. Então, o sábio, o justo, o crente, tem que pensar para falar. E quando falar, deve falar coisas valorosas, coisas que têm valor, coisas que aproveitam, coisas para o bem dos outros. Sabe como nós podemos fazer isso? Elogiando, por exemplo. Você já elogiou alguém? É difícil elogiar alguém, porque geralmente o elogio aumenta a pessoa e nós ficamos ali meio rebaixados. Quando tem campeonato na sua escola, na sua região aí, é difícil você ficar em segundo lugar e elogiar o primeiro lugar, porque você foi o segundo lugar. Então, o elogio é uma maneira boa de usar as palavras, uma maneira de colocar para fora coisas valorosas. Por quê? Porque o elogio tem um valor para aquela pessoa que recebe. E mostra, até para você, eu tenho que me colocar no meu lugar muitas vezes. E elogiar as pessoas. Louvar a Deus com músicas boas, falar a palavra de Deus e não falar as suas opiniões pessoais. Preciso dar um conselho para meu amiguinho. O que eu vou falar? Vou falar que vai dar tudo certo. Vou falar que Deus quer que ele seja feliz. Que história é essa? Será que isso é banal ou tem valor? Ou eu preciso falar para ele, o seu pecado você precisa abandonar. Opa, isso tem valor. Porque se ele abandonar o pecado, ele vai voltar para o caminho de Deus, vai voltar para a vontade de Deus e vai abandonar o pecado, vai abandonar a sua vida torta. Se eu chegar para ele e falar, não, cara, Deus não se preocupa com isso não, Deus quer que você seja feliz, continue com o seu pecado. Isso não vale nada, isso é lixo, isso é banalidade. Então nós devemos fazer, onde está isso no texto? Nem li o versículo, né? A língua dos justos é prata escolhida. Tem um valor muito alto a língua dos justos, mas o coração dos ímpios... Por que ele trocou aqui e falou coração e não falou boca? Porque as coisas procedem, o que nós falamos, procedem no nosso coração. Procedem
daquilo que nós temos. Se você não tem palavra de... Por isso que eu enfatizo para que vocês decorem versículos. Se você não tem versículo na mente, no coração, o que vai sair da sua boca? O que vai sair da sua boca? Coisas banais, coisas que não têm valor. Mas se você tem a palavra de Deus no seu coração, na sua mente, o que vai sair pela sua boca tem muito valor. É prata escolhida. E o último pecado que nós devemos evitar com a nossa boca é a insensatez. Não está focando direito, mas dá para vocês lerem aí, né? Insensatez. Como assim, pastor? O insensato, ele comete todos esses pecados aqui, não comete? Sim. Mas olha só. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. O que é esse falta de juízo? As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Eu mencionei aqui para vocês a banalidade. Mencionei aqui também os conselhos que nós damos. Quando um justo dá um conselho, baseado na sabedoria da palavra de Deus, aquilo para outra pessoa vai gerar o quê? Vai gerar o quê na outra pessoa? Segundo o texto aqui, vai dar sustento. E às vezes até sustento material, viu? Até sustento material. Você fala para a pessoa, pastor, o que eu faço da vida? Vá trabalhar. Vá trabalhar. A Bíblia manda você trabalhar. E aí a pessoa vai, a Bíblia mandou trabalhar, vou obedecer, vou trabalhar. Não vou ficar pedindo dinheiro para os outros. Se eu posso trabalhar, se eu tenho saúde, disposição para trabalhar, não vou ficar pedindo dinheiro para os outros. Então vá trabalhar. Porque a Bíblia diz, se você não quer trabalhar e você tem condições para isso, você não tem que comer. Opa, não, eu vou trabalhar. Isso vai dar, inclusive, sustento material para essa pessoa. Pois é. Fala, não, isso aí, continua pedindo dinheiro, continua isso aí, o Estado tem que te dar dinheiro. A pessoa pode até morrer. Um tipo de conselho desse, um conselho proveniente da insensatez, pode fazer com que a pessoa até morra. Nossa, que palavra dura, palavra séria. Pois é assim que nós devemos utilizar a nossa boca. Nós devemos escolher muito bem o que falamos para os outros. Por quê? Porque o resultado nessas pessoas, é claro, Deus que cuida, mas aquilo que eu disse pode e vai gerar um resultado nela. Então não posso falar coisas da minha cabeça, coisas que não têm sentido, que não têm valor. Vai gerar um resultado. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Não tem nada na cabeça, não tem nada no coração e acaba morrendo. Acaba caindo em pecados, acaba se entregando aos vícios. Por quê? Porque não tem juízo, porque não tem a palavra no coração e acaba falando isso até para os outros e levando outras pessoas para o mau caminho, para o caminho do desvio, longe da vontade e da palavra de Deus. Pois é. Abra sua Bíblia, se você já decorou esse versículo, muito bom. Daniel que está aqui me ajudando. Pastor, ele está ajudando em quê? Ele vai me ajudar no outro vídeo. Se você ver os dois vídeos, você vai saber onde o Daniel vai aparecer. Mas o Daniel já decorou esse versículo. Você decorou, Escovão? Não decorou esse versículo. Nem sabe que versículo que é. Efésios, aqui em Efésios. Pois é, ele sabe que é Efésios porque o Daniel mencionou aqui antes de começar o vídeo. Efésios 4, 26, Daniel, não? 29. Olha lá. Daniel lembrou na hora. Efésios 4, 29. Diz assim, versículo para vocês decorarem e saberem. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. O que é uma palavra torpe? É uma palavra torta. É uma palavra banal, é um conselho insensato, isso é uma palavra torpe, é uma palavra de falsidade, é uma palavra de difamação, não pode sair da nossa boca, mas apenas o que for útil, palavra que tem valor, é útil, não é banal, é útil, para edificar os outros, para dar sustento,
conforme a necessidade. O que é isso, conforme a necessidade? Não seja um tagarela. Às vezes tem que parar de falar, às vezes tem que falar, tem que ter essa sabedoria de quando decidir falar ou não falar, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Tem valor a sua palavra. Decore, que a sua vida seja guiada por esse versículo. Utilize a sua boca do modo como Deus ensina, tá bom? Que Deus abençoe vocês, nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.